Ok, pessoal, muito boa noite a todos. Dando sequência, então, aos nossos encontros aqui às sextas-feiras, na nossa escola, Caminho da Luz. O tema que nós vamos abordar hoje é um tema bastante polêmico, no entanto, é um tema bastante pedido para mim, para que eu possa fazer essa discussão, para que eu possa levar a cabo esse assunto, que em muitas culturas, em muitas religiões é um tabu, As pessoas não gostam de conversar sobre esse tema, porque é uma sociedade muito hipócrita nossa, cheia de moralismos e quadradismos. E nós vamos tentar abordar isso de uma forma bastante clara, bastante, vamos assim dizer, científica, até do ponto de vista esotérico, espiritualista. Nós vamos trazer uma visão religiosa. Através das minhas pesquisas espirituais, dos meus contatos espirituais, dos meus mestres, eu fui podendo ter um aprendizado profundo de como a sexualidade humana se comporta. Na verdade, vocês me perguntariam, qual que é o sexo dos espíritos? Espírito tem sexo? Como que significa a ideia da sexualidade no plano astral, no plano espiritual? Então, baseado nisso, nós vamos discutir aqui a natureza da sexualidade humana e o porquê acontecem as experiências homossexuais no plano físico da matéria, quando os espíritos estão usando esses corpos materiais, corpos materiais que dão apenas duas opções do indivíduo, o corpo ou ele é macho ou ele é fêmea. Nós vamos separar duas coisas muito importantes nessa visão. Nós vamos separar o conceito do que vem a ser o macho biológico e a fêmea biológico da sexualidade, da consciência. Nós vamos diferenciar muito órgão genital, macho ou fêmea, ou seja, o corpo biológico, que é um processo de reprodução da espécie, e nós vamos falar da sexualidade da consciência. Será que a consciência tem duas manifestações, macho e fêmea? Ou a consciência, ela pode se manifestar de muitas formas sexuadas? E que não tem essa dualidade extremamente rígida e definida, como o corpo biológico assim foi, apenas como característica de reprodução da espécie, que é um conceito. Muito bem. Para que nós possamos discutir isso com profundidade e compreendermos melhor isso, nós vamos lançar a mão da filosofia taoísta, que eu considero que nesse aspecto é uma das filosofias que mais está preparada para abordar esse tema. Já que as religiões ocidentais e as filosofias ocidentais estão baseadas num princípio dualista, ou seja, extremamente dual, ou seja, no universo existem dois extremos apenas, que é o bom, o mal, o certo, o errado, o grande e o pequeno, Deus e demônio, ou seja, numa filosofia que aparecem os opostos, extremamente nítidos e claros, o bem e o mal, e aparece o macho e a fêmea como dualidades, como coisas opostas. Tá? Então, essa filosofia que vê o mundo por essa ótica, não está preparada para compreender a experiência da homossexualidade, nem tampouco compreender qual é o verdadeiro estado da sexualidade do espírito. Porque, veja bem, no plano físico da matéria, o sexo humano, macho ou fêmea, são apenas órgãos reprodutivos, ok? Que vão gerar a reprodução da espécie através da união do órgão macho com o órgão fêmea e vai gerar um novo corpo biológico. Mas no plano astral isso não tem sentido, porque no plano astral os espíritos não estão fazendo sexo para nascer espiritinho. Entendeu? Esse conceito fisiológico de macho e fêmea, ele não existe no plano espiritual. Tá? Porque no plano espiritual não há a necessidade de reprodução de nada. Ok? Então, é exatamente baseado nesse princípio, nós vamos discutir depois o projeto Terra, a engenharia sideral, quando cria os organismos biológicos, quando projeta a roupa para que o espírito possa usar, que ele possa encarnar e reencarnar sucessivamente para viver uma experiência. Ok? Então é isso. Então, a filosofia oriental, a grosso modo, no primeiro ponto de vista, principalmente o taoísmo chinês, ele começa abordando a seguinte visão
de universo. A cosmologia taoísta começa assim. No princípio era o grande Ti, que eles chamam do Tai Chi. O Tai Chi permeava todo o universo. E o Tai Chi se manifesta, realiza sua primeira manifestação através de duas forças que eles chamam de Yin e de Yang. Mas isso é o começo da manifestação, que não para por aí. Você vai ver que o ocidental parou, não foi mais além. Né? Na Índia, nós temos uma visão extremamente semelhante, onde os indianos dizem que tudo era Brahman, Brahma é o grande Deus supremo, e Brahman se manifesta no mundo através de Shiva e Shakti, onde Shiva é o varão masculino e Shakti é o feminino. Já na religião, na cosmologia, vamos assim dizer, judaico-cristã, nós temos o mesmo princípio, onde temos Deus, né, e Deus constrói então o famoso casal Adão e Eva. É uma coisa meio interessante e parecida, né? Não é verdade? Aí você tem a ciência, a nossa ciência moderna, então ela percebe que no princípio tudo era energia. E essa energia condensa-se para, mais uma vez, realizar o próton e o elétron. É interessante que a cosmogonia dos físicos é assim. As primeiras partículas é próton e elétron, e quando você combina prótons e elétrons agora, você tem toda a matéria que existe no universo. Talvez os chineses, eles estavam recebendo informação do alto, recebendo informação do plano espiritual, numa linguagem que queria se dizer, não que o universo fosse feito de opostos, não. O universo é uma unidade que se manifesta aparentemente de duas formas diferentes, mas elas não são diferentes. São duas formas que se completam para gerar um todo, para gerar a diversidade de todas as coisas. Tá? Não é a dualidade que existe. O que existe é uma reunião dessas forças, dessa polaridade, que vai gerar tudo o que existe de concreto no universo. Tá? Os chineses têm uma visão muito interessante, que eles dizem o seguinte, que a manifestação yin e yang não é suficiente para descrever todas as características dos elementos que existem no universo. Tá? O universo ele não está estritamente polarizado entre o que a gente chama de yin e de yang. E aí ele vai conceituar, né, vamos dizer assim, a grosso modo, veja bem que depois nós vamos mudar essas ideias. O yang seria o claro, o forte, vamos assim dizer, né, o céu, né, o dia, sol e o ativo. A característica yin é o escuro, né, seria o fraco, seria a terra, seria a noite, tá? Seria a lua, seria o passivo. E assim você pode enumerar muito mais coisas, né? O verão, em termos de clima das estações do ano, você fala o verão é yang e o yin é o inverno, e assim por diante. Mas vocês vão ver que os chineses não criam essa dualidade, eles vão tentar entender melhor como que essas duas coisas entrelaçam-se no universo. Elas não estão separadas, não podem separar. A visão oriental é muito interessante, que você nunca pode separar o yin do yang. Nunca. Os dois sempre convivem conjuntamente. Tá? Muito bem. Uma das coisas interessantes que os orientais criaram, numa época muito primitiva da China, não havia escrita. Então, eles tentaram simbolizar esses dois conceitos, né, o yin e o yang, através de uma linha forte, assim cheia,
e o yin de uma linha interrompida. Assim. Ok? Mas, quando os chineses observam a natureza das coisas, eles percebem que a natureza das coisas não são simplesmente isso ou aquilo. Não é yin e yang. Por exemplo, quando você observa o fluir, olha, presta atenção, o fluir do dia e da noite. Tá? Então, se você for analisar como esse fluxo acontece, que é um fluxo dinâmico, você vai perceber que nós temos o dia e lá no extremo a noite. No entanto, entre o dia extremamente yang e a noite extremamente yin, nós vamos ter uma nuance muito grande de intervalos entre um estado e outro. E esses estados são reais. Por exemplo, o dia, quando começa a entardecer. Quando começa a entardecer, significa que o yang começa a diminuir. Certo? E quando esse yang começa a diminuir, ele vai até ficar totalmente 6 horas da tarde, tá aquela coisa, querendo escurecer, ou seja, tem mais yin agora do que yang. O yang foi diminuindo. Né? E aí o yang parece que o yin começa a crescer, vai até meia-noite. E aí, depois da meia-noite, parece que o yin começa a decair e novamente, por volta das 6 horas da manhã, você tem aquela transição entre a escuridão e a luz. Então, os chineses perceberam que entre uma coisa extremamente yang e uma coisa extremamente yin, você poderia colocar no meio uma série de estados intermediários entre os chamados opostos. E tudo que o chinês observava na natureza era, na verdade, um processo dinâmico. Tudo estava em mutação, em transição, em transformação. Nunca algo permanecia constantemente yang. Certo? O dia e a noite é uma situação clara. As estações do ano, elas vão mudando, elas vão se transformando ciclicamente. Tudo entrando num ciclo que vai de um extremo a outro. De um extremo a outro. Nós podemos até criar um gráfico mais moderno, baseado na matemática, para descrever essas oscilações entre o estado yang e o estado yin, aqui embaixo, olha, fazendo a coisa funcionar da seguinte maneira, olha, como se fosse uma senoide. Né? Eu coloco mais ou menos uma coisa assim, ó, e faço algo assim, ó. Uma curva senoide explica com bastante, bem interessante, a alternância dos estados yin e yang. Chega uma hora que é neutro, não é nem yin nem yang. Mas aí o yang vai crescendo até chegar num ponto onde ele é máximo. E quando ele é máximo, o tempo passa e ele começa a se diminuir, até neutralizar-se. Aí vem e vai para o extremo yin. E o extremo yin volta novamente e o ciclo se repete e continua infinitamente. Então os orientais estão acostumados com essa visão de que na natureza não existem dois estados. Existe uma infinidade de estados que podem ser detalhados entre esses dois pontos. Tá, ok? Então, entre esses dois pontos, o extremo yang e o extremo yin, os orientais criaram, prestem bem atenção, para efeito de estudo, pode até ser detalhado muito mais ainda, mas eles preferiram construir 64 posições. Olha só, 64 posições que são as posições do I Ching, do livro das mutações. É muito claro, eles falam que entre o extremo yin e o extremo yang existem 64 posições. Então eles vão escrever isso da seguinte maneira, para que vocês possam entender. Aí eu vou voltar para a sexualidade e vocês vão entender melhor como tudo isso funciona. Muito bem. Então, os chineses criaram um conceito que eles chamam da combinação do yin e do yang. Então, eles fazem análise combinatória. A linha yin-yang com a linha yin. E eles vão construir
né, combinações disso. Eles fazem uma primeira combinação 3 a 3, que eles chamam de trigramas, uma figura chamada trigramas, que são 3 elementos combinados. Aí, no extremo, do outro lado, eles fazem o extremo yin. Então aqui está o extremo yang, e aqui está o extremo yin. Se eles fizerem combinações de 3, aqui no meio eles podem colocar mais 6 combinações. Tá? Que vão retratar que são estados intermediários. Ele pode fazer assim, ó. Ele pode fazer assim. Ok? E ele pode fazer o inverso agora, ó. Ele pode fazer essa. Ele pode fazer essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E você tem 8 posições intermediárias diferentes. Mas ele já sabe que esse é o chamado pacuá. Que eles montam, que vocês brincam aí quando vai fazer Feng Shui, e monta aquela tradição, quem estuda, a disposição de ver e tal, das combinações. No entanto, eles acharam que só as 8 posições não eram suficientes para detalhar com profundidade as variedades de estados que existem entre o extremo yin e o extremo yang. Então eles resolveram criar 64 posições, que na verdade era uma combinação de um trigrama sobre outro trigrama. Né? E vindo aqui, do outro lado, o extremo yin, né? Seria exatamente algo assim. E agora, fazendo análise combinatória, você vai ver que tem aqui mais 62 hexagramas intermediários. Então veja bem. É isso que eu quero que vocês entendam agora. Quando a gente vai abordar o dia e a noite, aquilo que você fala, isso é certo, isso é errado, o chinês fala, não, olha, meu filho, entre o que você acha de certo e de errado, existe uma porção de posições intermediárias que nós devemos discutir. Deus e demônio. Entre o Deus e o demônio, aquilo que você conceitua, existe toda uma... E outra, ele fala que o universo é dinâmico, isso está em constante movimento. Nunca uma energia permanece a mesma. Porque, na verdade, yin e yang são faces da mesma moeda. É isso que ele diz. Eu tenho uma moeda aqui, ó, que é a energia, que é o Qi. Quando você observa de um ângulo, você vê a face yang. Quando você observa de outro, você vê a face yin. Mas, na verdade, é a mesma coisa. É como você observa, como a energia talvez se manifeste no mundo. Mas ela sempre foi a unidade. Ela sempre foi uma coisa só. Se você acreditar que você é o seu sexo e não o espírito transcendente cósmico, você está perdido. As pessoas têm que transcender o estado de masculino ou feminino, transcender o estado de homem ou mulher. Só para vocês terem uma ideia, uma vez eu encontrei um ser no mundo espiritual muito interessante, né? Muito interessante. Humano, belo, maravilhoso, tal. Aí eu não conseguia, pela aparência do indivíduo, distinguir se era homem ou mulher. Era uma figura meio andrógena, assim, certo? Aí eu fiz a pergunta, eu criei coragem, depois de um tempo eu perguntei assim, mas escuta aqui, me explica, você é homem ou você é mulher? A resposta dele foi muito simples. Ele disse assim, eu não sou nem homem, nem mulher. Eu sou algo muito diferente daquilo que você conhece como homem e mulher. Aí ele brincou comigo, seus conceitos são muito primitivos na visão dessas coisas do universo. Por que você acha que no universo só existem 2 sexos? Por que não pode existir muitos estados sexuais? E existir estados que não são nem perto sexual. Não é verdade? O que a sexualidade em si faz conosco, nesse estado que nós estamos? Mas em estados super elevados, em planos dimensionais muito superiores, os seres podem viver uma experiência cósmica e transcendente que a sexualidade não faz parte mais do seu ser. Então, o que eu quero que vocês entendam, eu já vou dar uma dica para vocês aqui.
Da mesma forma que os orientais vê toda essa nuance, tá? Como no plano físico, tecnicamente, biologicamente, só dá para ter sexo macho, que é a roupa biológica, é o órgão sexual, não tem como mudar, né? E o órgão sexual fêmea, né? Só tem. No entanto, se você for olhar a característica da sexualidade, que não tem nada a ver com o sexo, a sexo que é a manifestação de amor, de carinho, de prazer, de tesão, da consciência. E vamos falar o espírito. Vamos imaginar um espírito fora da matéria, tal, que não dependa do corpo físico, não dependa do seu órgão genital macho ou do seu órgão genital fêmea, para expressar a sua sexualidade. Então, o que eu aprendi com os mestres orientais, principalmente mestres chineses que me ensinaram tudo isso, e que no mundo astral, entre o que você chama de conceito de macho e de fêmea, pode existir muitos estados de sexualidade. Pode existir um espírito com uma sexualidade tendendo mais para o que a gente chama de feminino, e outros tendendo com uma sexualidade mais masculina. Naquele estado, naquele momento da experiência cósmica dele. E pode ter espíritos que têm uma sexualidade no meio. A sexualidade que ele se manifesta no espírito é intermediária. Quando é intermediária, ele é bissexual para nós. Ele curte viver experiências com mulheres ou curte viver experiências do tipo sexual afetiva com homem, com essa tendência mais. Então, com essas nuances aqui, nós vamos compreender toda a manifestação da homossexualidade em todos os níveis aqui na Terra. Desde aquela homossexualidade reprimida, desde o que nós chamamos do homossexual travesti, aquele que não aceita o seu corpo e que quer trocar de sexo, porque espiritualmente o seu sexo, a sua manifestação sexual, nada tem a ver com o corpo que ele está usando. Então ele se sente muito lesado nessa parte. Então ele procura se vestir mesmo como o sexo oposto, ele procura até operar se for necessário, mudar todas as suas características para se tornar, fazer com que seu corpo vire exatamente compatível com a sexualidade da sua consciência. E eu quero que vocês entendam uma coisa, religiosos, espiritualistas que estão nos assistindo. Você pode ter lido em alguns outros livros, espíritas, livros aqui e acolá, sobre a questão da homossexualidade, mas pode ter certeza que as informações estão erradas. Ou, não diria errada, mas profundamente incompleta. Tá? Porque a experiência da homossexualidade aqui na superfície da Terra, veja, eu talvez não seria uma pessoa, vamos falar, adequada para falar da homossexualidade, porque eu não sou homossexual. Tá? No entanto, eu tenho muitos e muitos amigos homossexuais, muitas pessoas carinhosas, amorosas, pessoas maravilhosas, artistas, e nunca os discriminei por sua questão sexual afetiva. Nunca. E a partir do momento que eu fui aprender sobre espiritualidade, fui pedir aos meus mestres que me explicassem sobre isso, sobre essa manifestação, então eu fui estudar e eu tenho o direito de falar sobre isso aqui com vocês. Mas eu não tenho o direito de falar da experiência pessoal como homossexual. É diferente. Então o que eu fui foi aprender, né, e eu sei que é uma experiência na Terra, vamos dizer assim, em alguns aspectos, bastante dolorosa, bastante, vamos assim dizer, preconceituosa para a sociedade. As pessoas sofrem muito os preconceitos de uma civilização primitiva, de uma civilização decadente, de uma sociedade atrasada, de uma sociedade primitiva com preconceitos culturais terríveis contra o homossexual. Tá? E eu sempre coloquei nas minhas questões que o homossexual é um espírito, é um ser em evolução, como qualquer um de nós, que tem todos os direitos de ser feliz, de se realizar na vida afetiva, na vida amorosa, na vida profissional e, certamente, no seu caminho espiritual, no seu despertar da sua consciência cósmica. Ninguém é melhor do que ninguém neste mundo. Todos estamos vivendo uma experiência profunda para nossas consciências. E se você tratar todos os aspectos da vida com amor, você vai ver como é que a coisa muda de figura.
Se você colocar o amor como ferramenta básica para analisar, para estudar as coisas, você vai entender todas essas questões como questões extremamente naturais colocadas na experiência humana. E a sexualidade humana é uma das experiências mais fortes que o homem vivencia na Terra. A energia sexual, eu já falei muito isso naquela nossa coleção sobre Tantra, sexo e espiritualidade. E no meu livro também sobre relacionamentos afetivos, Tantra, amor, sexo e espiritualidade, nós discutimos profundamente o poder que tem a energia do sexo, o Kundalini, a energia do orgasmo, como essa energia ela é extremamente poderosa e ela pode elevar o ser, como pode destruir a vida do ser e deixar o indivíduo na mais profunda das trevas e no sofrimento. Se você não trabalhar essa energia afetiva e sexual com bastante naturalidade e profundidade, você pode se tornar escravo dela. E numa sociedade como a nossa, o homossexual ele tem dificuldades muito grandes de expressar essa sua homossexualidade, essa afetividade e a sua sexualidade do ponto de vista energético e do ponto de vista espiritual. Então nós temos que acabar com isso. O terceiro milênio é um milênio das portas abertas para o cosmos, é as portas abertas para uma nova visão de mundo, uma nova visão de universo. E todos os sexos poderão se manifestar com amor, todos os sexos poderão se manifestar com extrema liberdade de vivência. Tá? Todos os sexos, eu estou falando aqui, ó, todos os sexos. Os orientais colocaram 64 posições, mas pode ter muito mais, porque isso é uma coisa matemática criada. Você pode inventar o nonagrama, sabe? Colocar mais um trigrama aqui, e aí você vê quantas nuances a mais podem ser descritas através dessa linguagem que nós estamos ampliando. Ok? Então vamos continuar. Agora nós vamos falar da alma no campo astral terra. Como que a alma é gerada? Como é que ela chega até nós? Como é que ela chega no projeto Terra para viver suas encarnações na Terra? Não se esqueça desses estados aí, tá? Muito bem. É comum alguns organismos da natureza possuir em si os dois sexos. Né? Não é verdade? Existem muitos animais no oceano tal, que têm os dois sexos em si. Uma vez passou um filme de ficção científica no cinema chamado Inimigo Meu. Não sei se vocês assistiram. Onde aquele ser que aparece, ele tem os dois sexos nele. Ele é macho e ele é fêmea e ele mesmo gera o filho. Você percebeu que é muito interessante isso, que aí você não precisa ter mulher e marido para encher o saco? Né? Você não fica na dependência do outro para viver uma questão afetiva e sexual? Seria uma maravilha, cara. Você está entendendo? O fato de estarmos divididos na sexualidade já faz parte da divisão da mônada cósmica para viver uma experiência densa na matéria. Preste bem atenção no que eu estou falando. Porque o segredo mesmo é transcender e estar além do sexo. Então existem muitos mundos na galáxia onde as experiências planetárias desses espíritos não são vivenciadas através da sexualidade dividida. A sexualidade dividida em dois polos, em duas polaridades, é uma experiência típica do planeta Terra e de alguns projetos parecidos na galáxia. Mas existem outros projetos no qual a alma experimenta uma descida e ela não tem, graças a Deus, a necessidade de depender do outro para a reprodução da espécie, nem tampouco para vivenciar uma questão afetiva e amorosa. Vocês, seres humanos, sabem o quanto que é sofrido viver uma experiência afetiva que não deu certo. Eu brinco na experiência do corno. Né? O quanto que é dolorosa toda essa situação. Né? Porque realmente você sempre cria uma dependência do outro para se realizar afetivamente, sexualmente. Né? Se não existir isso, seria uma maravilha. Seria como se dessemos um salto, né, de consciência muito elevado. Ok? Então é mais ou menos isso que eu vou falar agora. Nós vamos estar conversando sobre como no mundo espiritual o projeto Terra está organizado na questão da sexualidade dos espíritos. Ok, vamos lá então.
Então, nosso modelito lá, clássico, temos a Terra, a superfície da Terra, e temos o plano espiritual, e lá em cima o plano de comando, né? Espiritual da Terra. Aqui, nós costumamos dividir o plano astral, o plano espiritual, em 4 grandes níveis. Né? Dividimos com umbral, o penumbral, né? O plano da luz e os ascensionados. Costumamos chamar esse plano dos ascensionados. Muito bem. Quando esses engenheiros siderais que estão aqui resolveu trazer grupos de almas, hordas de almas, oriundas de outros projetos na galáxia, para viver, encarnar na superfície terrestre, assumir corpos biológicos e viver uma experiência kármica na superfície terrestre, tá? Esse projeto foi extremamente elaborado e calculado e projetado pelas potestades maiores. Então, este corpo biológico aqui, ele foi projetado, certo? Para que a alma usasse. Só que, quando esse corpo biológico entrou nesse ecossistema, para funcionar, ele vai ter que produzir os corpos. Os corpos vão ter que ser autoproduzidos. Essas estruturas biológicas, elas terão que se reproduzir por si só. Tá? Então, o mecanismo dos engenheiros genéticos é, na verdade, a reprodução sexuada. Ou seja, colocar a divisão dos sexos entre macho e fêmea, porque era uma coisa que tinha dado muito certo nas plantas, em muitos outros animais, já se vivia essa experiência da preservação da espécie, da relação. Porque aí, quando você faz isso, você pega 2 almas e força essas 2 almas a se relacionar, mesmo que elas não queiram. Você impulsiona as relações. E esse relacionamento é que vai trazer o crescimento, que vai trazer experiências profundas para a consciência. Porque quando o espírito está nesta condição de espírito, aqui ele não precisa lutar pela sobrevivência, ele já está morto mesmo. Né? Ele não precisa comer, beber, dormir. Então as regras de existência de um espírito é completamente diferente quando ele desce para um plano da matéria e é submetido a leis extremamente rígidas da superfície de um mundo ou de um ecossistema extremamente organizado. Então aqui ele precisa comer, beber, se abrigar do frio, certo? Está embutido nessas unidades genéticas biológicas uma grande autopreservação da espécie. Então esse indivíduo vai lutar pela sua sobrevivência, ele tem medo da morte, ele não quer morrer, exatamente para que essa experiência não termine e ele acorde e volte novamente ao plano espiritual. Tá? E no projeto Terra, a consciência de trevas. O espírito quando encarna, ele não tem mais nenhuma ligação com a sua parte superior. Aí que está a situação. Agora vamos falar desse espírito aqui. Antes de encarnar, existem muitas formas. Vamos pegar a grande horda. Antes da divisão, antes de que os espíritos se dividirem e descerem aos planos densos da matéria. Lá no plano superior, nós temos uma macroconsciência. Tá? Isso aqui é uma macroconsciência. Não é um indivíduo, uma pessoa. É uma macroconsciência. Quando essa consciência resolve descer aos planos densos da matéria, ela vai subdividir-se. Então, parte vai fazer assim, ó. É a primeira descida. Mas a coisa não para por aí. Essa mesma subdivide-se em mais partes. E essa aqui também. Vai se dividindo. E assim por diante, ó. E essa descida, ela começa a ter muitas quebras mesmo, está entendendo? Eu posso brincar aqui e começar a fazer isso aqui com vocês, ó. Essa daqui vai quebrando. Então, o que acontece? Quando chega no nível mais denso, que é o astral do universo, não são os planos ascensionados, nesses planos onde operam esses ETs, aquela coisa mais lá em cima,
Então veja bem, quando é o plano bem superior, desses comandos planetários e coisas acima, o que opera não são mais pessoas nem indivíduos, são essas macroconsciências. Essas macroconsciências, elas se dividem, começam a se dividir para se manifestar no maior número de formas possíveis. Então, esta parte aqui é uma mônada. Ou seja, a gente diz assim, que é a menor parte que uma consciência pode se manifestar para entrar no reino humano, para ser humana. Porque ela pode subdividir mais ainda e manifestar-se no reino dos devas, dos elementais, dos peixes, dos oceanos, onde ela se multiplica por milhares até de partes. O enxame de abelha, por exemplo, uma alma pode se dividir em milhares de partes para se manifestar. Bom, muito bem. Eu pergunto, nesse estado aqui, qual que é o sexo do cara aqui? Dessa espírito, dessa alma, dessa macro-consciência, que não é nenhuma pessoa, é uma consciência cósmica. Então, muitas das vezes que essa alma vai descer, ela não tem sexualidade nenhuma. E em algum estado, porque aqui, ó, esse cara pode fazer uma descida e falar assim, ó, eu quero que essa descida aqui não tenha nada a ver com o sexo. Quero. É uma outra experiência projetada para o mesmo ser. E outra parte dele pode desejar que a consciência comece a manifestar uma sexualidade. E a coisa vai funcionar assim. Ele pode criar, então, uma tendência muito grande de estados sexuados. Mas você percebe que se ele encarnar, o corpo biológico só pode ter duas ações para a reprodução. É macho ou fêmea. Eles vão se relacionar sexualmente para a reprodução. E eu digo para vocês que em muitos casos, dois indivíduos, macho e fêmea, pode ter profundas relações sexuais para procriar e não ter nenhum sentimento, nenhuma paixão, nenhuma afetividade envolvida. Pode ou não pode? É transar porque é gostoso, é um tesão, vai lá. Né? As putas, o que são as prostitutas? Né? Profissionais do sexo. Elas têm a relação simplesmente por outros motivos, mas não por prazer ou estar envolvida com a coisa, ou afetividade. Então, são duas coisas diferentes, você ter duas almas no plano espiritual que tenham afetividades entre si, carinho, amor, compaixão, né? Por afetividade da sua própria essência, todos nós somos um, somos irmãos, somos conectados por uma força invisível, e essa força invisível faz com que a gente se integre, se una, e se apaixone e ame um ao outro. E um amor assim, incondicional, porque nós somos um, a gente sente essa proximidade. Mas quando nós somos forçados a dividir os estados, a nossa manifestação de emoções, para que o espírito, quando retorne para a mônada maior, para a horda maior, leve toda a experiência vivida. É interessante que quando essa consciência começa a chamar, todos esses seres começam a voltar. E esses aqui também. E aí vai chegar um momento que nós vamos todos integrar num único corpo, num único ser. Ok? Então eu quero que vocês entendam, se uma alma está aqui no plano astral com certa manifestação sexual X, e essa outra com uma certa manifestação Y, e uma outra bem diferente de X e de Y, como naquelas 64 posições que nós colocamos as coisas. Então, na verdade, o sexo do espírito pode, em muitos casos, ele está definido, mas não é nada parecido com aquilo que nós conhecemos aqui na Terra, com o conceito de macho e fêmea. Ok? Então eu quero que vocês entendam que no plano astral, isso que eu aprendi com os mestres, com os meus mentores espirituais, não existe dois sexos. Existe muitos estados de manifestação da sexualidade, daquilo que a gente chama de afetividade pelo outro. Vocês estão me entendendo? Né? E dissociado totalmente do conceito de fazer sexo, transar, reproduzir.
Agora, você poderia me perguntar, Laércio, os espíritos no astral têm orgasmo, têm tesão, têm relação? Tem, tem. Tudo depende do nível de densidade dele, do nível de manifestação desse corpo. Tem. Da mesma forma que tem aqui. Laércio, no plano astral, olha só, vocês vão perguntar, Laércio, no plano astral tem relação homossexual? Claro que tem. Se o cara morreu, ele perde esse corpo. Ele fica com muito mais facilidade, porque esse corpo talvez fosse o martírio dele. E quando ele morre, ele vai viver a sexualidade que ele sempre quis viver. Certo? Se ele percebeu que estava num corpo totalmente tocado, o que a gente vai discutir agora a experiência, por que da homossexualidade aqui na Terra, quando o indivíduo encarna, o espírito encarna, e só tem duas opções, o que vai acontecer. Ok? Então vamos discutir isso. Vamos lá. Vamos deixar bem claro essa situação. Vamos dizer o seguinte, que aqui no plano astral, então nós temos um grupo de espíritos, tá, que está polarizado entre o extremo Yang e o extremo Yin. Só para a gente raciocinar, tá? Estou fazendo essa questão. Então não se esqueçam que aqui existe 64 posições. Que nem dá para escrever todos os desenhos aqui. Vamos imaginar uma posição no centro aqui. Aqui o Yin ao extremo e o Yang ao extremo. Uma dessas almas vai encarnar. Ok? Bom, a superfície da Terra está aqui. Ok? Mas só que tem um monte de manifestação sexual diferente, não tem? Mas só tem 2 tipos de corpo para usar. Era bom se na Terra também tivesse 68 tipos de sexo, corpo diferente para a gente usar. Né? O cara escolhe, eu quero aquele mais ou menos ali. Né? Mais compatível com a minha alma. Então vamos lá. Vamos pegar os extremos para a gente entender a história. Vamos supor que eu pegue uma alma que tem uma característica muito yang espiritual. A sexualidade dela no astral, na consciência, é yang. Tá? Se os comandos espirituais dela, o projeto kármico dela, os mentores que programam a reencarnação desse indivíduo, quem quiser entender melhor sobre esses comandos, sobre os mentores que organizam a encarnação das almas, a sua encarnação, nós temos uma palestra chamada Os Nossos Mentores Espirituais, que é uma palestra inteira só falando quem é que prepara a nossa reencarnação. E outra, e esse grupo de espíritos vai acompanhar as nossas N encarnações na Terra. Eles vão ser o cara que é especialista em você, ele sabe tudo sobre você, tem sua ficha completa, né? De várias reencarnações na Terra. Então eles é que reúnem com você, quando você está no plano espiritual, e programam a sua próxima reencarnação. Vamos supor que se seu comando kármico programar para que você desça e encarne num corpo masculino, num corpo macho, vamos falar assim, macho, vai ser compatível, tem uma compatibilidade de consciência e corpo. Então aqui você vai ser um indivíduo perfeitamente heterossexual. Ok? E se uma mulher muito característica, um espírito com uma característica muito yin, encarnar aqui, tá? Num corpo feminino, novamente, este corpo é extremamente compatível com a docilidade, com a leveza, a suavidade da característica yin da mulher. Tá? E lá no plano espiritual, ela já tinha muita tendência afetiva e sexual por esse outro lado. Porque ela está bem polarizada lá. Mas só que isso não significa que ela vai ficar constantemente polarizada aqui, viu? Eu não vou dizer que o taoísmo, as energias mudam. Elas são em constante movimento. Tá?
Você não sabe o que você foi no passado, se você foi tão macho assim no passado. Você pode não ter sido. A mulher também, porque a energia, como o taoísmo diz que ela está em um constante movimento e mutação, Hoje, eu tenho procurado pesquisar muito, e realmente, quando a nossa sociedade está mais liberta, mais solta de muitos preconceitos, a manifestação homossexual está extremamente intensa, muito intensa, as pessoas se manifestam mesmo, e desde muito cedo, 15, 16 anos, tal, se manifesta abertamente. Certo? Eu tenho visto isso muito com naturalidade entre meninas muito novas. Eu tenho andado por aí, pelos lugares, eu vejo isso explicitamente. Elas não têm mais nem vergonha. Isso é muito bom. Isso é muito bom. De uma parte, choca os conservadores. Mas, por outro lado, mostra que as pessoas estão realmente colocando para fora aquilo que realmente sentem e as experiências que querem vivenciar, que querem sentir. Né? Para entender qual é o seu verdadeiro estado sexual interno. Ela experimenta. Vai ver até onde é bom, onde está gostando, não está gostando. E você não tem noção quantas pessoas homossexuais que nunca tiveram nenhuma experiência homossexual na vida, vêm conversar comigo e pedir conselhos. Porque elas ficam sentindo que estão cometendo algum pecado, algum erro, sabe? Se vai ser castigada por Deus. Só na religião dos crentes. Porque na nossa, pode tudo. Cada um faz o que quer, é dono do seu nariz e de todas as suas partes. Portanto, sejam felizes. Esse é o meu conselho. Viva o que está lá dentro de você. Nunca viva o externo, o que impõe para você. Isso é a pior besteira que pode acontecer. Porque você vai estar reprimido e não vai ser você. Você só vai sofrer. Né? Então vamos entender agora aqui. Vamos supor que agora eu vou fazer exatamente o extremo inverso. Para vocês entenderem. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa alma extremamente feminina e por questão de experiência, não é pagar pecado não. Não tem nada de pecado. Ela resolve com o conselho kármico dela, com os mentores dela, a viver uma experiência trocada. Que ela vai descer num corpo masculino. E esse extremamente yang aqui vai encarnar num corpo masculino. Feminino, né? Desculpa. Então veja o que vai acontecer. Quando ele começa a crescer e tomar consciência de sua sexualidade, porque na criança a sexualidade não aparece até certo. Porque o Freud já estudou claramente e diz que a manifestação sexual, quando a criança nasce, o libido sexual está na boca, na fase oral. Depois vai passando até uma certa idade, depois desce para a fase anal e depois se manifesta na fase genital. Quando ela está na fase genital, que essa alma, que esse ser é impulsionado sexualmente para procurar a reprodução da espécie. A energia do prazer. Mas o que acontece? Acontece um problema muito sério, que ele vê que tem um órgão genital aqui, que ele começa a ser impulsionado pelo outro do mesmo sexo. Ou seja, esse impulso sexual, que nós chamamos de impulso homossexual, começa a não ter nada a ver com a reprodução. Por quê? É aquela bela história, não vai dar certo, né? Não vai reproduzir nada. Ou seja, o meu interesse sexual é por indivíduos do mesmo sexo. Mas aí começa a ter um problema. Ó, este aqui é homem, ele está num corpo de mulher. Essa mulher está num corpo de homem. A situação, quando é muito extrema, quando o espírito é muito extremado, ele chega a um ponto da vida dele que ele não começa a aceitar este corpo. Ele não aceita. Então, é aí que começa a acontecer uma experiência que é o travesti. Ou seja, ele não suporta o corpo masculino, ele vai afeminar o corpo dele. O máximo que ele puder. Então ele vai usar roupas femininas, ele vai ter todo o jeito de uma mulher, ele vai andar como uma mulher, se vestir como uma mulher, falar como uma mulher. E às vezes ele toma hormônios para crescer os seios. E se for preciso, ele opera.
para tirar aquilo que incomodava ele, que ele não se sente nada bem com aquilo que não faz parte da sexualidade dele. Então, esses estados que ele não suporta e começa a vivenciar dia e noite aquela experiência de não aceitar o seu corpo, eu vou falar uma coisa que vocês vão achar ruim, muitas religiões não vão me entender. Isso é perfeitamente natural. Se a sociedade aceitasse isso com profunda naturalidade, esses indivíduos viviam em paz, viviam felizes, podiam viver profundamente a sua sexualidade. Só que a nossa sociedade é tão primitiva, mas tão primitiva e tão decadente, que nem as pessoas chamadas normais e héteros vivem a sua sexualidade. A sexualidade das pessoas é um verdadeiro inferno, uma verdadeira perturbação, são neuróticos, doentes, psicóticos e todos os óticos possíveis, porque as pessoas nunca conversaram e aprenderam a viver a sexualidade. A sexualidade sempre foi um tabu, tudo foi escondido, a religião proibido, as religiões dizem que é pecado, as pessoas têm medo de sexo. Essa oposição ao sexo, essa repressão total ao sexo. E Freud dizia, isso transformou a sociedade numa sociedade de extremas doentes mentais, neuróticos mentais, por causa da sua sexualidade altamente subdesenvolvida e uma sexualidade extremamente destruída e reprimida. Não vai pensar que o homossexual que está fora, não, da escala. O ser humano está fora em todos os sentidos. É um doente mental sexual. Né? Por isso que a pornografia corre solta em tudo quanto é lugar, na televisão. Né? Você está entendendo? É por isso que as zonas estão lotadas, os maridos, casais. Por quê? Porque o homem é um doente mental, ele nunca se resolveu nessa parte. Então, aqui eu já expliquei os atos extremos. Vamos tentar entender os atos não muito extremos. Vamos supor que eu pegue uma alma que esteja aqui agora. Desse lado aqui, muito próximo do centro. Então, quando essa alma, vamos tirar agora essa flechinha daqui. Se essa alma que tem a tendência, ela não é tão yang no plano espiritual. Ela está bem perto aqui da nuance, certo? Então, se ela encarnar num corpo feminino e essa vir aqui, o que vai acontecer com ela? Que tipo de manifestação homossexual ela vai ter? Ela vai ter uma manifestação homossexual que não é tão radical. Sabe? Ela está num corpo, mas ela fala, tudo bem. Mas ela começa a ter tendências de gostar tanto de se relacionar com pessoas do seu sexo, quanto do sexo oposto. Ela aceita as duas experiências com naturalidade. Vocês estão me entendendo? E ela não tem necessidade de travestir o seu corpo. Ela não tem necessidade de se vestir de mulher, de crescer os seios, de falar fino. É aquele bissexual que aceita o seu corpo numa boa. Sabe? Ou é o indivíduo que às vezes tem uma homossexualidade, vamos supor que ele aceita ser passivo sempre numa relação. Porque essa questão, eu andei fazendo uma pesquisa com homossexuais, o que é essa história de passivo e ativo? Para casais homossexuais. Ele falava assim, depende, não tem muito isso não. Né? Quando você tem uma afetividade pelo outro, tanto faz. Um vira ativo, outro volta. Essa questão é muito. Ou tem uns que não querem, sabe, só quer ser ativo, outros só querem ser passivo. Existe tudo isso. Mas na vida normal, o cara às vezes não tem nenhum trejeito de um homossexual. Ele se comporta como um homem normal, a menina se comporta como uma menina normal, doce. Mas tem a tendência de quando vai para experiências sexuais, ela experimenta os dois e encara isso numa boa. Entendeu? Então, o que acontece? Para a gente entender melhor tudo isso, vai depender da onde, que nível de manifestação espiritual esse sexo está lá, e quando ela vai encarnar, vai dar a tendência aqui. Então, na superfície terrestre, nós podemos analisar assim. Você tem um travesti, que é o extremo da bola trocada. E, do outro lado, também.
E você tem todas as fases intermediárias. Então você tem muitos tipos de homossexualidade. Você não tem 2 tipos de homossexualidade. Você tem muitos tipos de manifestação homossexual. E isso é perfeitamente natural. Você tem que entender que se existe no mundo é natural. E se fosse uma doença, uma coisa de agora, ou uma coisa errada, não, isso existe desde que a humanidade é a humanidade. Isso existe no reino animal também. Isso existe sabe? Existe toda uma relação. Tudo uma questão apenas de como você encara, entende isso, interpreta isso. Se nós estudarmos a homossexualidade através dos tempos, se nós analisarmos a cultura grega, a cultura eleática, né? E os romanos, por exemplo, aquela época, né? A homossexualidade era algo extremamente natural na sociedade. A sociedade romana, por exemplo, os soldados romanos, aqueles homens fortes, machão, metido a machão, né, invasores de continente, a prática homossexual no exército era algo perfeitamente normal. Normal não tinha nada de pejorativo. Era uma experiência normal. E, vamos supor, na própria sociedade romana, lá no alto nível da sociedade, nos níveis mais altos, era extremamente comum você ver um senador romano, né? Um senador romano perfeitamente homossexual, vivendo na sociedade com todos os cargos, com todos, né? E muitas vezes o próprio imperador romano vivia constantemente experiências homossexuais. Aqueles bacanais que o nego fazia lá, que o pessoal chamava de bacanal a palavra, né? Onde o sexo era vivenciado em todos os sentidos, com todo mundo, era aqueles suruba, os banhos comuns, coletivos que se tinham. Era comum na Grécia e comum em Roma, nas famílias mais nobres. Viver experiências homossexuais entre mulheres e entre homens era uma coisa perfeitamente natural, não era nada pejorativo. E existe um filme que o Fellini fez, eu não lembro o nome agora, se é Armacorder, como é que é o nome do filme, mas retrata exatamente essa época, né, onde, por exemplo, existia uma figura bem homossexual feminina, muito bela, bonita, e ele era extremamente disputado pelos senhores de Roma. Então, olha a coisa, eles tinham orgulho de namorar, por exemplo. Às vezes ele era casado, tinha a mulher dele. E nas festas romanas, ele tinha orgulho de ir com esse amante homossexual dele na festa de braço dado. Certo? E ele ia nas festas, apresentava para todo mundo. Isso esse diretor italiano, né, o Fellini, ele apresentou muito bem esse filme, mostrando que era uma coisa perfeitamente natural a vivência e a experiência homossexual, e era valorizada. Todo mundo disputava o amor e a paixão desse homossexual, era muito louco, o filme em volta disso. É o contrário da nossa sociedade, o homossexual é pejorativo, ele é descartado. Nessa sociedade romana, o homossexual, ele era tão bonito, que todos os homens disputavam ele a guerra, a morte. Vocês estão me entendendo? E mesmo pessoas normalmente casadas, tinham sua família, mas nas festas, no lugares, o homossexual ia de braço dado com ele, dava beijo na boca, abraçava, vivia uma relação perfeitamente natural. E se a gente olhar, nossa sociedade hoje, as pessoas têm um ataque, né? As velhas beatas, então, caem de cabeça no chão. Né? Tudo uma questão cultural, tempo. Né? As coisas mudam. Por exemplo, os russos. Você vê o povo eslavo, o povo russo, o povo europeu, tem um costume muito comum de beijar na boca. Não é verdade? Você não vê o presidente russo beija na boca os amigos, irmão, homem, e beija. O Jô Soares tem esse costume de beijar na boca na televisão, todo mundo que vai lá. Agora, o fato de você ter a cultura de beijar na boca significa homossexualidade? Mas aqui no Brasil, beija um homem na boca, você vai ver em público. Mesmo que for um selinho. Né?
Porque a nossa cultura é uma cultura totalmente machista, vamos assim dizer. Ou seja, certos atos parece que não é masculino ou feminino. Ou seja, você polarizou as atitudes. Tá? Você polarizou as atitudes. Então, o que eu quero reafirmar que do ponto de vista esotérico, do ponto de vista espiritual, olha, não vá se basear em alguns livros espíritas, alguns tratados esotéricos que, mais uma vez, discriminam o homossexual como uma doença, ou como um desvio, como um desequilíbrio. Né? Como muitas seitas aí dizem que vai lá, que tira o demônio do seu corpo e você vira macho. Você não é mais homossexual. Como se isso fosse possível. Né? Você está me entendendo? Então, por isso, isso não é possível. E toda a ciência psicológica, toda a psicologia científica, tá, não encara a homossexualidade como nenhuma espécie de doença. Qualquer terapeuta sexual científico das universidades, quando tem um tratamento ou quando recebe um indivíduo com as tendências homossexuais, tá? O terapeuta jamais encara isso como uma doença e vai treiná-lo e trabalhar para que ele aceite e viva profundamente a sua condição sexual. Isso é ciência, tá? Entendeu? E eu quero colocar que na minha visão espiritual, esotérica e tântrica, a homossexualidade é algo perfeitamente natural e você que é homossexual não precisa se sentir culpado ou ter culpa de ser assim. Na verdade, viva essa experiência inédita que o seu ser está vivenciando aqui na Terra. Olha para dentro da sua alma e vê o que você sente, o que você gosta de ser e de se expressar. Se você perceber que você vai se expressar dessa forma, vai fundo. Esse é o meu conselho. Viva profundamente a sua experiência. Abaixo as falsas religiões, as falsas seitas. Eu conheço muito esotérico que vem me encher o saco e fala um monte de bobagem com relação à homossexualidade. Por puro preconceito, e às vezes preconceito da sua seita também, do seu mestre, do seu guru, que provavelmente não sabe nada de espiritualidade. Leu um monte de livro e criou um monte de preconceitos também. Tá? E da mesma forma, o homossexual tem direito a viver a espiritualidade da consciência, fazer o tantra, praticar o tantra, controlar a sua energia kundalini, perfeitamente normal, se elevar, se espiritualizar, despertar seu potencial psíquico e transcender além desse corpo material e além desse mundo de trevas. Tá? Então, o meu conselho é para que se sinta feliz. Não se sinta culpado de ser o que você é. Porque você é aquilo que você sempre foi. A sua natureza espiritual, o seu espírito. Expresse-o da melhor forma possível. Expresse-o da maneira como você sentir que deve se expressar. A sexualidade é sua e não é de mais ninguém. Nunca queira viver uma sexualidade que não seja sua, simplesmente porque as pessoas ao seu redor têm rótulos culturais, têm dogmas culturais, né? E acabam vivendo esse tipo de... E acabam criando em você o medo, acaba criando em você a síndrome do pecado, a síndrome de que você está em desequilíbrio, a síndrome de que você está doente, que você deveria ser igual a todo mundo, com a sexualidade extremamente dividida, como é ponderado aqui na Terra. Mas isso é o maior de todos os erros. Pode acreditar que nas minhas viagens espirituais, os contatos com grandes mestres espirituais, eles nunca, jamais condenaram a homossexualidade humana por nenhuma maneira. Muito pelo contrário, eles sempre me ensinou a compreender a grande manifestação dessa experiência, dessa energia, que é a energia da sexualidade, que é a energia associada à Kundalini, essa força que desperta internamente um prazer incrível, e esse prazer sempre está na consciência, e quando ele irradia para o corpo, ele se manifesta em todo o seu corpo. Eu quero que vocês entendam que a experiência sexual, ela não se manifesta no órgão genital. Isso é a maior bobagem que vocês podem imaginar na vida, vocês acreditar que a experiência sexual se manifesta no órgão sexual. Na verdade, o órgão sexual é o ponto de partida de uma chama que se acende
né? Mas na verdade isso se espalha por todo o teu ser e a manifestação sexual acontece no seu campo áurico, no seu campo da consciência, em todas as áreas, em todas as suas células do corpo. E quando você está nesse estado, não importa se o seu órgão é macho ou se ele é fêmea. O que importa é toda a energia se manifestando em todos os corpos, em todos os níveis, em todos os padrões. Vamos transcender essa bobagem, né? Do órgão sexual e do corpo sexual. Você não é esse corpo que você está usando. Coloque na cabeça isso. Você não é esse corpo que você está usando. Você é algo muito além e diferente do corpo que você está usando. Isso vale para todo mundo. Se hoje você tem um corpo, você teve uma experiência kármica nesse corpo, um corpo muito feio, dolorido, doente, torto, arrebentado, isso não é você. Isso é passageiro. Você vai em breve descartar esse corpo e de dentro desse corpo sofrido sai uma alma. E quando a alma é liberta desse corpo, ela não mais se associa ao corpo. Ela vai viver o quê? A sexualidade que ela desejar viver, que ela poder manifestar. Porque no plano astral, a forma estrutural é muito maleável. Você polariza, em termos de imagem, aquilo que você quiser. Né? É que eu falo, você sendo um espírito no mundo astral mais elevado, você molda. Se você quiser que o teu cabelo seja comprido, ele vai ser comprido. Se você quiser que sua pele seja desse jeito, ela vai ser desse jeito. Se você quiser que seja mais alto, vai ser. Então, a sua forma física vai ser do jeito que você expressar internamente. Aqui não, aqui nós somos prisioneiros kármicos de uma expressão física. Mas lá não. Se a minha tendência homossexual é mais masculina, eu posso sempre plasmar em torno de mim o meu corpo de uma forma que me agrada que seja masculina. Se eu tenho tendências femininas, o meu corpo vai ter vibrações e harmonias e formas femininas. Certo? Se eu tiver uma tendência dupla, eu posso expressar no meu corpo uma forma que não caracteriza ao você olhar diretamente se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou macho, se eu sou fêmea. É tão perfeito no astral. Você anda no mundo espiritual aqui em cima, você não consegue perceber as coisas com claridade. Quem que é homem, quem que é mulher, quem que é macho, quem que é fêmea. Porque os espíritos nessas dimensões superiores não têm mais a necessidade de expressar as características de um corpo de superfície planetária densa. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, eu quero que as pessoas aprendam que na Terra vocês são almas, nós somos almas. Esqueçam nossos corpos. Nós somos almas, nós temos que viver a experiência da alma. O corpo é o veículo de manifestação nessa dimensão. Então nós vamos expressar sempre o que está em nossa alma. Não adianta. O nosso corpo não vai expressar o que nós somos. Entendeu? Então, expresse sempre o que está dentro de você. Por isso que Jesus sempre dizia, quer encontrar a Deus, vá para dentro de você, encontre a sua alma. Buda, a mesma coisa. Quer encontrar o reino dos céus? Volte-se para dentro. Você está entendendo? É lá dentro que está a consciência, a sua alma cósmica. E dessa maneira, você vai estar liberto. Eu tenho certeza que você vai estar liberto. E aí, no caminho espiritual, o que importa é o espírito que está lá dentro. Não importa que se o corpo que está em volta de você é homem ou mulher. Ou se o espírito, quando ele está encarnado, ele está compatível com a vibração do corpo. Tá? Você vai aprender a tirar essa experiência. Porque o mundo é tão maravilhoso, né? Porque se existisse só você homossexual, aí você se sentiria o mais perturbado, estranho, não é verdade? Mas acontece que não. Acontece que tem milhões. Vai na passeata gay em São Paulo, você vê que maravilha, né? Vai nas passeatas gays do mundo inteiro. Você vai ver que existem milhões de pessoas como você. E se existem milhões de pessoas como você, não pode estar errado. Né? Deus não teria criado algo tão distorcido assim. É isso que as pessoas têm que compreender. Que não é nenhuma distorção. É simplesmente você encarar que realmente na Terra não há dois sexos. E não é dois sexos que se manifesta. É uma infinidade muito grande de manifestações sexuais. E deixem as pessoas viverem as suas manifestações.
Sabe? Deixe elas se relacionarem, deixe elas vivenciarem. Você vai buscar a sua sexualidade, você vai buscar a sua. Deixe o homossexual buscar a dele e ser feliz com a dele. Quem é você para abrir a boca e dizer que aquilo está errado? Você é um pobre perdido nesse planeta, também mais confuso, que segue em tiroteio aqui, você não sabe de nada. Essa é a grande verdade. Quando você abrir a boca para apontar um erro numa outra pessoa, pode ter certeza que tem 5 apontando para você. Você vai ver como você é uma criatura altamente distorcida. Tá? Pensem nisso. Meditem sobre isso e procurem viver, principalmente para os homossexuais que estão me ouvindo, que eu tenho o maior carinho pela comunidade gay, pela comunidade dos homossexuais. São grandes artistas, são pessoas muito sensíveis, são grandes poetas, grandes músicos, são pessoas criativas, maravilhosas. Pode ter certeza de uma coisa, numa palestra anterior eu disse aqui que o grande movimento hippie nos Estados Unidos, o grande movimento de libertação das trevas dessa sociedade primitiva, que foi o prenúncio de uma nova era, o prenúncio da era de Aquário, só podia ter nascido dos artistas. Não pode ter nascido de um general, não vai nascer de um sacerdote, não vai nascer de um político, não vai nascer dentro das universidades, dentro dos cientistas, dos indivíduos quadrados e obtusos. Só pode nascer uma grande revolução esotérica e uma grande revolução espiritual no terceiro milênio no meio dos artistas, no meio das pessoas mais sensíveis, mais sutis. E quantos homossexuais não estão no meio disso aí e vão ser o prenúncio da grande revolução da nova era? Porque os machões vão sempre ficar lá nos quartéis, nos exércitos, dando tiro e se matando uns aos outros, né? E isso pode ter certeza de uma coisa, que é a decadência e a destruição de nosso planeta. Mas dessa sensibilidade artística, dessa sensibilidade mediúnica, grandes homossexuais têm uma sensibilidade mediúnica violenta. A maior parte dos grandes sensitivos e médiums no mundo tem tendências fortes homossexuais. Por quê? Porque são pessoas extremamente sensíveis, são pessoas extremamente diferenciadas e têm uma capacidade muito superior de abrir espiritualmente a sua consciência. Às vezes o machão, tão polarizado aqui no corpo, não tem a capacidade da leveza espiritual, da suavidade do espírito. Tá? Então é preciso compreender com profundidade e valorizar aquilo que você é. E perceber que realmente, dessa classe maravilhosa, grandes coisas podem surgir na nova era, na era de Aquário, na revolução do espírito. Não acredito, porque esse pessoal que se diz altamente macho, polarizado, né, os soldados machos que vão para a guerra, pois é, eles estão fazendo isso, estão fazendo a guerra, estão fazendo bomba atômica, estão destruindo o mundo, estão fazendo os grandes negociados, os grandes bandidos, as grandes empresas no mundo, destruindo profundamente o planeta. Enquanto a outra classe está fazendo música, está fazendo poesia, está meditando, está se elevando, está procurando a sensibilidade. Pense nisso também. E vocês vão tentar entender ou tentar compreender aquilo que eu estou falando. Tá? Ser homossexual, às vezes, é cair num mundo de trevas e densidades. E dessa coisa brotar uma flor, brotar uma energia tão diferente no mundo. E essa energia ser o estopim de uma das maiores revoluções do espírito humano. Porque ali pode brotar a sensibilidade, porque é aquela sexualidade dúbia, não muito polarizada, de indivíduos às vezes assim, que vai trazer a música, trazer os dons artísticos, trazer as grandes portas mediúnicas para outras dimensões e outras realidades, que seriam, sem dúvida, e será, sem dúvida nenhuma, o alicerce da nova era, o alicerce do novo milênio. Tá? Tenho certeza que a nova sociedade que nós vamos construir, o ashram que eu vou construir, a comunidade alternativa que nós vamos construir, será o prenúncio desse novo milênio, dessa nova era, onde não haverá discriminação de espécie alguma, onde a única coisa que será importante é a sua alma e o teu verdadeiro espírito. Ok, gente? Então, agradeço a presença de todos vocês, e num novo encontro nós continuamos a debater esse assunto e a debater esse tema.
Ok? Muita paz a todos e até um próximo encontro. Namastê e muita paz a todos.